Se você não circula na cidade, você não vê aquilo como uma violência. Mas aquilo é uma violência, né? Você é a única área de lazer do bairro e aquela única área de lazer tá detonada, né? Um equipamento público infantil, ele precisa durar 10 anos, pelo menos. Porque eu preciso que meu filho, com 1 ano, brinque neste mesmo lugar por 10 anos. Se em algum momento desses 10 anos ele vai naquele lugar e o negócio está todo quebrado, o que passa pela cabeça dele? Gera um trauma. E gera um trauma de uma descrença nesse território e nessa política pública futura. Nicolas, você acha certo uma criança ter acesso a isso? Não é certo. Uma criança que vive fechada na sua casa, no seu quarto, não tem a experiência do coletivo. Então, assim, quando você é criança, o tipo de relação que você tem com a cidade, com certeza vai mudar a sua visão do adulto que você vai ser para essa cidade, para essas pessoas. Brincar é um direito, né? O lúdico é um direito, né? Esporte, lazer, espaços são direitos que devem estar na vida de todas as pessoas. Sonhar todo mundo tem direito. Agora, você ter oportunidades para você realizar o seu sonho, aí já é uma coisa bem diferente, entendeu? Salve favela, salve comunidade, salve, salve todas as quebradas. Quebrada por enquanto, hein, porque estamos consertando, hein. Salve Jardim Leme, salve Jardim Monte Azul, Macedônia, Capão Redondo, tá na escuta Campo Limpo, hein. Aqui na voz, seu parceiro, seu aliado, Jaime Dico Lopes. E você está na Rádio Mixtura, a sua rádio da nossa quebrada. O Campo Limpo, ele é uma potência, né, de criatividade, de energia, né? Ele é uma força motriz da cidade. É uma música eterna, é como se fosse um rádio ligado 24 horas. Você vê? Confirmou, hein? Que ele diminui a frequência quando é da meia-noite, mas quando é 5 horas o busão já tá passando. Aí sexta-feira já começa os bar. Ser numa periferia é a todo momento tá batendo de frente com privações, né? E o brincar, a ludicidade, ela traz esse colorido, ela traz essa capacidade de você enxergar com outros olhos as possibilidades, né? Despertar sensibilidades que muitas das vezes, se você não tem acesso ao brincar, acesso às cores, acesso à música, acesso à arte, aquilo não é aflorado, né? Mas você consegue diminuir as desigualdades à medida que você tem oportunidades de acesso, né? Acesso a... Não tô falando de acesso financeiro, não tô falando de acesso... Porque aqui nós queria ficar aqui brincando, entendeu? Campo Limpo é gigante e essa praça, ela é um marco. A princípio, ela já foi há muito tempo e pode voltar a ser uma praça completa. Tem biblioteca, tem escola formal, tem pré-escola, tem um espaço de cultura e a recreação, atividades recreativas aqui, que é uma necessidade urgente dessa comunidade. Mano, me acompanha desde os meus 1 ano, que a minha mãe me levava lá pra brincar, entendeu? É ali que a gente foi dando os primeiros passos em torno do que é viver numa sociedade, né? Ela tá bem detonada, né? Olha o tamanho do mato. E é sempre assim, eles vêm de tempos em tempos, né? Limpam um pouco. E os brinquedos enferrujados, é até perigoso para as crianças brincar, mas é uma praça bem linda, mano.
Uma praça que tem várias histórias, né? É uma praça gigantona. E eu tenho uma filhinha de 6 anos, a Maria Flor, né? E a gente sempre vem brincar aqui e sempre me incomodava, tipo, chegar aqui, tipo, ela, ai, papai, não quero mais brincar. Aí eu via que quando eu levava ela no Parque Augusto, ela ficava brincando muito, então eu ficava observando o que a estética, o colorido tem a ver do circuito da cidade, né? Aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Sobre o direito à cidade, né? Qual é o direito da cidade, né? Que ela tem, né? Por que as crianças dos bairros que a galera diz que são nobres tem mais estrutura, né, do que... A gente tá falando de brincar, não estamos falando de saneamento básico, de segurança pública. E aí a gente fez um recorte muito grande dessa diferença, tanto desses lugares quanto da periferia. Eu falei, tem uma praça lá, os brinquedos tudo zoado. Por que num lado da cidade é da hora e o outro não? Aí eu falei, mano, se eu tivesse condições eu reformava aquela praça lá. Como é que faz isso? Como é que você envolve a comunidade? Como é que você dialoga com o poder público? Né? Thiago muito presente nessa articulação, né? Thiago é uma grande liderança comunitária. Então, foi bacana ver como esses atores depois foram chegando para perto e esse sonho foi ganhando forma, o que eu acho mais legal, com a participação das crianças. A gente puxa bastante. Peraí, a School vai fazer outro rolê ainda pra mim. Mais 2 e Encaixa, tá bom? Agora. 2, 3 e... muito bem. Vamos lá pegar outra? Oi, todo mundo! Tudo bem com vocês? Olá! Oi, gente. Todo mundo junto, vai. 1, 2, 3 e... Oi! A gente está montando uma praça de brincar aqui para vocês. Um espaço novo, onde vocês vão poder brincar, se divertir, curtir. E para isso a gente quer que vocês ajudem a gente a pensar como vai funcionar. Porque é muito importante pra gente a opinião de vocês. Quem gosta de escorregar no escorregador? E quem gosta de balançar no balanço? E aí vocês vão lá naquele cartaz e vão votar o que vocês mais gostam. O que você gosta de fazer aqui na praça? A gente tem equilibrar. Você gosta? Aline, Gosto de balançar. põe lá então no balançar. Lá com a Raquel, ó. Nesse do meio. Botei aqui. Os bairros aqui do entorno são muito adensados, mas o fato é que as crianças têm pouco verde, pouco espaço aberto para poder expandir um pouco, né, a sua sensibilidade, sua percepção. O público é nosso, né? O público não é de ninguém. O público, ele é esse lugar. E é o lugar mais democrático, é o lugar mais barato, é o lugar onde você pode colaborar e somar e fazer. E eu acho que uma maneira de conseguir despolarizar a sociedade, conseguir fazer com que a gente consiga se relacionar com o diferente, pelo credo, a cor, a condição social, né, as escolhas, os interesses, é nos espaços de convívio comum, nos espaços públicos. E esse mundo, para ela, é um lugar onde ela vai estabelecer uma relação de desafio motor, social, afetivo, o cérebro dela, né? O cérebro da criança é um cérebro que se expande muito nos primeiros 6 anos. E as experiências que essas crianças têm nos 0 aos 6 anos são as experiências mais importantes para o resto da vida, é onde a base da sua personalidade é formada. Quando eu tinha 15 anos, eu consegui ganhar meu primeiro dinheiro num projeto. E eu tinha um salarinho lá, na época era R$600, mas eu tinha 15 anos, R$600 era, nossa. E o primeiro bagulho que eu fiz com esse dinheiro foi ir no material de construção e parcelar a laje da minha casa.
Então aquilo pra mim já foi foda. E eu vejo muito na minha mãe, assim, né? Que se ela deixasse se levar pela tristeza de ter perdido um filho, enterrado um filho com 20 anos, com 11 tiros, entendeu? Morreu na guerra. Qual que é a guerra? A guerra da falta de emprego, da falta de oportunidade. Uma série de violências que, lógico, cada um quer fazer a sua decisão. Nossa, tristeza da porra, nunca vou esquecer esse dia. Aí de lá pra cá eu falei pra minha mãe, vamos ficar junto, né? Eu ficava inventando história com ela. E aí em 2016 eu falei, não, vem morar aqui com a gente, vamos abrir aqui um restaurante, alguma coisa, papá. Aí ela foi... Ela perdeu um filho e ganhou muitos. Ó, linda. E por que você trouxe a gente aqui? Por que você acha que é importante a gente mostrar isso no filme, cara? Ah, mano, eu acho que é tipo onde as crianças moram, né? Acho que o filme é legal mostrar essa... Você vê, a praça, ela é esse lugar... É o quintal delas, né? Que é o quintal que elas não têm, né? É o espaço que elas não têm de brincar, então... Eu achei da hora a gente vir aqui pra que o filme mostre o lugar que elas moram. Tipo, um lugar, você viu? Escuro. Dá pra passar várias pessoas, depois só dá pra passar uma. Quando tá chovendo, a água desce lá de cima, entra na casa das pessoas, entendeu? E o intuito não é mostrar pobreza, mostrar degradação, tá ligado? Mas é importante também que a sociedade reflita sobre os lugares que essas crianças moram, tá ligado? Bom dia, pessoal. Salve. Ixi, meus. Bagulho de criança. Bom dia! Bom dia! Aê, palmas aí então pra esse bom dia. Estamos aqui, mais um passo da realização desse sonho, né? Que é a gente, mano, acessar aí uma dignidade, né? A gente sabe que a infância, ela marca as nossas vidas e essa praça marcou as nossas vidas, sempre pensando formas de estar aqui, melhorar ela. Então, se não é a gente se movimentar, se não é nós moradores que sente aí a necessidade de ter um espaço como esse para os nossos filhos e para a família, né? Porque quando a criança tá feliz, toda a família tá feliz, né? Toda a família tá acreditando que a gente tá no caminho certo, né? Então, vai ter um impacto gigantesco a gente poder realizar a reforma dos brinquedos e que isso possa ser um pontapé pra gente cada vez mais cuidar da praça, cada vez mais ter carinho. Isso aqui é luta, isso aqui não é caiu do céu, como diz o samba, né? Nem caiu do céu, nem foi das mãos de Isabel. É luta, né? Que traz esse processo para cá. Mas consolidar continua com a participação das pessoas. E eu acho que isso é muito importante, né? Para não dar aquela ideia, conseguimos e agora vai vir alguém de fora e vai fazer. Não, você continua. E eu acho que essa metodologia permite as pessoas se verem no resultado, né? Então, a nossa ideia aqui é conversar sobre esse contexto de luta que faz com que os sonhos se realizem. Então, a gente está falando também de um processo de falta. Dizer, entre o sonho, né, e a realidade que a gente quer construir, primeiro a gente viveu um tempão no espaço da falta, mas dentro desse território de falta, também tem um espaço de falta de quê, né? É falta de acesso a direito, né? E é falta de acesso a direito que reverbera na maneira como a gente se organiza como gente, na maneira como a gente interage nos territórios. E aí eu queria que a gente se lembrasse como é que a gente se sente. O meu tá saindo igualzinho. Ah, eu sei que é. Quer dizer, não sei. Sua mãe fez a fazendinha.
A minha principal atividade que eu fazia na praça era ir jogar basquete. Era um momento ali que eu tinha um momento onde eu podia esquecer as preocupações. E aí, o gira-gira, ele me proporcionava uma sensação de, tipo, me desligar, sabe? De, tipo, ninguém tá me olhando. E aí eu podia ser criança. Quando eu conheci o skate, pude ter o meu primeiro skate, eu só queria saber de andar de skate. Então eu deixei de estudar, quase repeti de ano, foi um ano bem traumático. Mas eu lembrei do que eu vivenciei dentro de casa com meu pai. Então, assim, de apanhar muito. E aí, tipo, tanto a praça como o projeto se tornou um refúgio pra mim. Então, acho que a parte que eu mais curti foi a minha adolescência. Eu tive filho com 14 anos. Então foi a parte que, tipo, eu levava pra brincar, então o tempo que eu curtia mais. Eu tive um momento de dor no qual eu busquei refúgio ali na praça pra brincar, mas também tive um momento que, por aquilo que eu passei, eu trouxe diferença pros meus filhos. Sim, quando eu olho para uma criança e eu não vejo uma criança, é porque eu tô olhando tudo que foi tirado dela. Brincar é um direito, né? O lúdico é um direito, né? Esporte, lazer, espaços são direitos, né? Que devem estar na vida de todas as pessoas. Bem-vindo ao Campo Limpo, território educador. Você que não sabe o que é um território educador, chega mais. Venha trocar conhecimento com o Sarau do Binho, com o Sarau do Versos em Versos, com a Mostra Coperifa, com a Jaiô Samba do Monte. Venha conhecer o Arrastão. Acho que aqui pra mim, assim, é o acesso à vida, né? O acesso à cor, o acesso à arte, o acesso à infância, né? Eu acho que eu não faria 70% do que eu faço hoje se eu não tivesse essa acessibilidade que eu tive aqui, né? Então eu tenho um respeito muito grande por esse espaço, um respeito gigantão. Eu acho que é o primeiro, eu acho que é um dos primeiros passos que ele tem. Obviamente que o que o Thiago é hoje, além dele ser empreendedor, um chefe de família, um cara 10, né? Que é isso que a gente acredita numa comunidade e numa organização, como pessoa, como cidadão. Ele é um cidadão dessa cidade, né? Envolvidos com as questões desta cidade. Menininho que entrou aqui pequeno, entre 6 e 7 anos aqui, com essa atividade já totalmente de empreender, de fazer, de acontecer, de realizar. Então eu acho que isso, né, foi uma o start de tudo isso, né? Como vai? Você tá aqui, E eu ficava o dia inteiro aqui. Eu vinha pra cá, vixe, eu não via a hora de dar 7 horas pra pegar carona. Acho que memórias pra gente, sejam elas olfativas, sejam elas memórias vividas, né, e prazerosas, isso traz no HD, né, dessa criançada, o recurso pra saber utilizar isso pra vida adulta. Eu acho que existem pessoas em todos os lugares da cadeia que se preocupam com isso, com o espaço público e têm consciência do que precisa melhorar. Mas eu acho que tanto em São Paulo como em qualquer outra cidade do Brasil, faltam políticas públicas. Agora, mais do que políticas públicas, faltam ferramentas de políticas públicas que possibilitam que isso possa acontecer. Essa ocupação, ela é uma reivindicação também, né? Que a gente pode ficar aqui, a gente tem o direito de ficar aqui. É uma cobrança, né, também. Fala assim, olha, puxa, tá acontecendo tudo isso aqui e não cortaram o mato. Tipo, né? A palavra é ocupação mesmo, né? Se você usa, você consegue tanto entender o que funciona para aquele lugar, o que não funciona. Você consegue entender onde estão as falhas, onde está faltando alguma coisa, onde tem os excessos. E para entrar no espaço público, você precisa de uma autorização. Então, essa ação teve que tramitar em toda a subprefeitura. Então, a gente falou com o subprefeito, fomos bem recebidos. Na hora de falar mal, nós falamos mal. Na hora de falar bem, nós temos que falar também, entendeu? Porque senão você vira um turbilhão de coisas ruins. E não é assim. Mas o cara recebeu nós. Deu até cafezinho. Não, aí ó, a gente bate no chão. A gente bate no chão, ó. Eu bato. Aí, ó.
O teste realmente é feito na fábrica. A gente criou a primeira ponte dessa. Teve a primeira versão, só que quem vê a primeira versão não reconhece essa, entendeu? Então, mas como começou foi lá no fundo, com o resto de material. Então aqui a gente tem a placa TEA, que é essa placa que eu te contei, que é voltada para a comunicação do espectro autista. Aqui a gente tem a ponte, que é esse equipamento que você viu lá embaixo também. Uma placa de comunicação, onde a gente vai ter um texto que vai ser feito junto com todas as crianças do entorno das escolas e dos equipamentos públicos que tem ali. Aqui vão todas as informações do parque, o que pode, o que não pode, todos os equipamentos. Aqui a gente tem o monolito, que é esse equipamento que tem várias funções, então é só por aqui, desce por ali, tem escorregador, tem rede. Estamos de volta com a nossa programação. Salve, salve, Rádio Mixtura, a sua rádio da nossa quebrada, hein? E você que tá com medo de chegar na nossa quebrada, para com isso, tá perdendo um puto evento, certo? Festival Percurso aqui no Campo Limpo, tudo de graça, traga as crianças e tamo junto, hein? Que a praça estava bem abandonada, um pouco iluminada. E aí a gente começou a voltar lá pra praça, que tem um ambiente perfeito, né, pra realizar. Tem um dia de arte, cultura, diversão, né. Aí fizemos um festivalzinho, tipo, 30 barracas, pequenininho. Só que o show era Racionais MCs, né, mano. Aí foi... Por isso me deixa só nesse cantinho. Só eu sei pra minha dor o que convém. Tem dor que é pra gente carregar sozinho e não dividir o grão. Pra mim, o festival, ele não é impacto social, ele não é sustentabilidade, ele é diversão. Tipo assim, quando o rico faz festival, é pra se divertir. Quando o pobre faz um festival, é impacto social. Não, mano. Então o festival, ele faz essa reflexão, né? Essa reflexão sobre... Puta, será que nós também tem direito a se divertir? O que a gente precisa é finalizar tudo essa semana para entrar na segunda-feira com os brinquedos. Ah, é da hora, né? Porque às vezes a gente fica triste com a lentidão das paradas institucionais, né? E a gente vê a parada andando, dá uma felicidade, né? Esse caminho aqui novo que a gente vai fazer, que vai ser aqui, ó, saindo daqui, curvando e passando lá entre aquele poste e aquela palmeira. Mas você olhando assim, você acha que o quê? Eu confio, tá? Porque o que eles estão fazendo é mais caminho, é uma obra baixa, né, de urbanismo, assim, de passeio. Então eu acho que tá dentro, assim. Você cresce, você lembra daquele lugar que você brincava, onde seu pai te levava, que era especial. Sim. Tem essa parada na sua memória. Sim. Mas é uma coisa que tem que ser cuidada, né? Que tem que ser... Todo momento atualizado, né? Notícia boa, hein? Notícia boa, hein? Se liga só, salve Parcararimba, Jardim Gá, Promorá, Jardim Leme, salve Campo Limpo, é com você mesmo, hein? Vocês estão sabendo que a Praça do Campo Limpo está reformada? Aconteceu, estamos de volta, hein? Vamos aproveitar da melhor forma essa praça. Chega mais pra conhecer, vamos ocupar essa praça, mostrar pra prefeitura que queremos essa praça do jeito que a gente merece.
aqui com o Thiago, que foi uma das pessoas que lutou para isso aqui acontecer, né, Thiago? Como é que foi? Foi mobilização da sociedade civil em prol do olhar da criança para um lugar para elas brincarem, crescerem, serem felizes. É isso aí, gente. A periferia também merece um espaço bonito, bem cuidado, cheio de brinquedos, cheio de estrutura, acessibilidade, porque aqui os brinquedos são acessíveis também para crianças com autismo, crianças com deficiência. E tá todo mundo aproveitando. É uma realização de mais um sonho, né? Pra todo mundo, né? Todo mundo tava passando aqui, vendo aquelas... mexendo, cavando, parecia que você vai dar certo isso aí. E deu certo, né? Tá lindão. Todo dia que eu ia embora, assim, no fim da tarde, no fim do dia, que tá com aquela luz meio... o céuzinho azul apagado, eu olhava e tava tudo tão impecável, que eu tava assim, ai, que bom que deu certo. É muito, muito emocionante mesmo. 5, 4, 3, 2, 1. Viva as crianças! A Praça das Crianças! Eu espero muito que não só a gente consiga garantir esse direito do brincar em todas as fases do desenvolvimento das crianças que vão passar a ter acesso a esse equipamento, mas que eu acho que quem pudesse conectar com essa história entenda que juntos a gente pode mais. A gente tem que pensar a cidade menos como um lugar que a gente usa e mais como resultado das coisas que a gente faz. Então, um sentimento bom de ver minha filha brincando, né? De ver ela com as outras crianças da quebrada. A gente quer igualdade no acesso a direito, que todas as crianças não precisem depender do seu CEP para você saber se você vai ter o direito de brincar ou o direito de ter uma praça bem cuidada. A gente precisa ter calçadas largas, a gente precisa ter transporte público de qualidade, a gente precisa ter espaços de brincar que acolham as famílias e que possam ser percebidos pelas pessoas de uma maneira com uma qualidade, né? É o fechamento de um ciclo para a abertura de outros. E o ciclo que nós está fechando é um ciclo de muita luta, né? Da gente poder colocar o nosso nome na cidade, que as pessoas possam ver a periferia não só como um corpo que serve à cidade, mas um corpo de direitos. Então, hoje o que a gente celebra aqui é a cidade olhando a nossa quebrada como um corpo de direitos. Eu acho que quando a gente pensa numa perspectiva de um sistema que é composto de muita gente, é preciso muita gente mesmo para fazer e todas as pessoas precisam se colocar no seu lugar de responsabilidade. Então o setor corporativo tem responsabilidade, a sociedade civil tem responsabilidade. Pensar o Estado, pensar as políticas públicas como aquilo que viabiliza o nosso acesso ao direito. Tipo, é um sonho sonhado de dia. Porque o nosso sonho mesmo a longo prazo é não ter mais essas divisões. As pessoas são belas, um campo limpo de amor. Me dá um sorriso, vem aqui comigo. Somos uma nova